sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Nós vamos na nossa aula na disciplina de livros históricos do Antigo Testamento e nós vamos na lição 9 e lição 10. Hoje é a nossa quinta e última aula desta disciplina. Aí nós vamos estudar hoje o livro de Neemias e o livro de Esther. É importante nós entendermos que o livro de Neemias, ele encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os repatriados, judeus foram autorizados, a retornar novamente para Jerusalém e a partir daí reconstruir novamente o templo, e também os muros. Nós vamos observar que Esdras retorna para reconstruir o templo e Neemias vai retornar para reconstruir os muros. Então vamos lá. O cativeiro babilônico chegou ao fim porque o Império Medo-Persa, sob a liderança de Ciro, derrotou os babilônios, e estabelecendo assim uma nova ordem mundial. Os judeus que estavam cativos havia cerca de 70 anos, e a promessa de restauração parecia não chegar. É uma coisa interessante que nós mesmo temos a experiência, quando estamos atravessando momentos difíceis, parece que esse tempo nunca passa, parece que as coisas não acontecem, mas Deus é fiel. Se Deus promete, Ele cumpre. Então, os judeus estavam lá 70 anos, e parecia que o tempo não estava passando, porque quando estamos em momentos difíceis, parece que o tempo não passa mesmo. No entanto, cumprindo as profecias de restabelecimento da nação de Judá, o Senhor moveu o coração de Ciro para finalmente libertasse o seu povo. Nós vimos em aulas anteriores que 150 anos antes de Deus levantar Ciro como rei, Deus já havia profetizado, através do profeta Isaías, capítulo 44, 45, que Deus levantaria um rei chamado Ciro para conceder a libertação do povo do cativeiro. E agora chegou o tempo e Deus levantou Ciro, um dos reis medo-persas, e este rei concede novamente que o povo venha a retornar para a sua terra, Jerusalém. Então, assim como o exílio ocorreu em 3 etapas, ou seja, quando Nabucodonosor ele ataca Jerusalém, ataca o reino de Judá, foram em 3 momentos. A primeira etapa foi em 605, relembrando aqui, quando ele leva os utensílios da casa do Senhor, Daniel e seus amigos e mais algumas pessoas da aristocracia judaica. Depois, a segunda investida de Nabucodonosor foi em 597, quando Nabucodonosor leva 10.000 judeus cativos, e no meio desses judeus vai o profeta Ezequiel. E a última investida, na qual ele destrói o templo, derruba os muros, foi em 586. Então, assim como ocorreu em 3 etapas o exílio, a libertação vai seguir o mesmo padrão. Então vamos ver aí, As 2 primeiras levas são narradas no livro de Esdras e mostram Zorobabel liderando a primeira comitiva que voltou a Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído, e a segunda remessa, ou a segunda leva de pessoas que retornou anos mais tarde com Esdras e restaurou o culto ao Senhor e a espiritualidade
do povo. Então, a primeira leva que retornou, liderança de Zorobabel. A segunda leva que retornou, na liderança de Esdras. E agora, a terceira leva vai ser o Neemias, cujo nome significa o Senhor tem compaixão. Ele foi chamado por Deus para liderar a terceira e última grande leva de exilados em sua volta a Jerusalém. Seu objetivo era reconstruir os muros da cidade santa, protegendo-a contra invasores oportunistas. Veja, uma coisa interessante de a gente sempre pensar quando lemos esses livros, e os livros do Antigo Testamento, que a maioria das cidades eram chamadas de cidades fortificadas. Por quê? Porque eram construídos em volta da cidade grandes muros, com o objetivo de evitar, ou seja, pelo menos dificultar a invasão de exércitos opositores, de invasores. Então, a reconstrução do muro, ali no caso de Jerusalém, é algo importante para que protegesse novamente a cidade santa, assim como outras cidades tinham. Então, a reconstrução do muro era algo extremamente importante para a segurança da cidade e do povo que ali vivia. Então, assim como na reconstrução do templo houve oposição, mas o Senhor os fortaleceu para que concluíssem sua missão. Ou seja, nós vimos na aula passada que que Zorobabel, e os primeiros, e Esdras, os segundos, tiveram bastante dificuldades para reconstruir o templo. Muitos não queriam, os estrangeiros não queriam, mas Deus deu forças a eles, e eles conseguiram reconstruir o templo em Jerusalém. Não foi um templo com a mesma glória do templo de Salomão, mas eles reconstruíram o templo. Na reconstrução do muro também vão se levantar diversos opositores, até porque muitos dos inimigos do povo de Deus sabiam que levantando o muro, o templo já levantado, o culto restaurado, seria muito difícil de, por exemplo, invadir e tentar destruir novamente o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus andava corretamente diante de Deus, a proteção não era nem muro, a proteção era o próprio Deus. Então, muitos aí na história de Neemias, nós vamos ver, também tentam impedir a reconstrução dos muros. O livro de Neemias tem como um dos pontos altos o encontro de Neemias e Esdras e a instrução a respeito da lei do Senhor. O povo começou a chorar por sua história e seus pecados, mas ouvindo de seus líderes uma palavra de conforto e incentivo à celebração, mostrando que a alegria do Senhor fortalece seus servos. Essa é a grande lição. Quando ele diz assim que o povo começou a chorar, ouvindo, porque quando eles retornam, que eles vão fazer o primeiro culto, e no primeiro culto eles vão ler a palavra, que estava registrada, os registros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros de Moisés. E ao ouvir, eles choravam, porque era lido e descrito todo o processo, Deus que chamou Abraão, depois o povo que ficou 400 anos ali no Egito, como Deus tirou o povo com mão forte, Deus deu as leis, o povo entrou na
terra prometida. E ali, né, no tempo dos juízes, foi um tempo terrível. Depois, no final do tempo dos juízes, com Samuel, eles instituem um rei, e a partir daí começa, né, a história do reino, depois a divisão do reino, e toda aquela história que eles já sabiam, e que os pecados que eles cometeram transgredindo as leis de Deus, que o levaram ao cativeiro, a passar 70 anos sem templo, sem sacrifício, sem nada. Então, ao ouvir essa história, o povo chorava. O povo chorava, né, reconhecendo, né, as transgressões, as oportunidades que Deus havia dado, tudo que Deus havia construído em cima dessa nação. Mas ele, por conta dos pecados, da idolatria, da injustiça social e de diversos outros pecados, haviam recebido essa punição. Mas agora, né, novamente Deus estava dando uma oportunidade para o povo, né, retomar a sua vida, retomar a nação e dar continuidade à sua história. Como eu disse em aulas passadas, o cativeiro babilônico para o Reino do Sul foi um curador, né? Porque depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais, né? Judá nunca mais foram povos que se envolveram com idolatria. Então, né, o enredo, né, do culto deles, ouvindo para chorar, foi justamente esse, né? Ouvir a história, ouvir as oportunidades que perderam e os motivos pelos quais eles haviam sido levados a 70 anos de cativeiro babilônico. Bom, vamos ver algumas especificidades do livro de Neemias, né? Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes, que governou a Pérsia de 446 a 423 a.C. É identificado como filho de Acalias, a fim de ser distinguido de outros judeus com o mesmo nome, até porque o nome Neemias era um nome comum, né, naquele período. O copeiro, né, era uma função de extremo valor por preservar a vida do rei. Ele era um copeiro, né, na corte do rei. E essa função era uma função muito importante, né? Como diz aí, ó, posição de grande privilégio e responsabilidade. A cada refeição ele experimentava o vinho do rei para se certificar de que não estava envenenado. Então ele sempre experimentava aquilo que o rei ia beber, né, para evitar qualquer tipo de envenenamento, que era coisa comum naquele período contra monarcas. Um homem assim, tão próximo do rei em público, deveria ser bem apessoado. O que é apessoado? Apessoado é uma pessoa bem trajada, uma pessoa que se apresenta bem, né? Não se apresenta de qualquer jeito, tá? E além dessa presença, né, uma presença boa, o que acontece? Ele era um homem culto, instruído nos procedimentos da corte e capaz de conversar com o rei e de aconselhá-lo caso pedisse. Isso acontecia, né, de reis pedir algum conselho para servos em que tivesse extrema confiança, como um copeiro, como Neemias. Tá? Por ter esse acesso livre e pleno ao rei, o copeiro exercia influência que poderia ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Neemias, né, faltou um A ali, desculpe, muito sábio, usou sua influência para o bem, né, principalmente o bem do seu povo. A composição. Estudiosos bíblicos consideram Esdras, possivelmente Neemias, o escritor ou os escritores do livro. A tradição judaica vai dizer isso, e a gente fica com a tradição judaica. O tema do livro, né, o tema principal,
como eu sempre tenho dito para vocês, quando se estuda um livro da Bíblia, procura-se o tema principal, né? É lógico que dentro de um livro você vai encontrar outros temas, vamos dizer subtemas, mas sempre existe um tema principal no qual levou o escritor a escrever aquele livro. Então é de extrema importância que eu entenda o tema principal do livro, porque aí vai ficar mais tranquilo para mim compreender os subtemas, que são os argumentos que o autor do livro vai colocar para defender o tema principal que ele coloca em seu livro. Então, o tema principal de Neemias é a evidência de que Deus opera soberanamente por meio de agentes humanos responsáveis a fim de realizar seu propósito redentor. O escritor desenvolve esse tema em Neemias com relação especial à reconstrução e dedicação das muralhas defensivas da cidade de Jerusalém e da reconstituição dos israelitas em seu relacionamento com Deus, baseados em aliança. Vamos dar uma lidinha em alguns versos. Aí está de capítulo 7, 14 até o capítulo 13, 31. Nós não vamos ler todos esses capítulos, mas vamos, pegar alguns versículos aqui. No capítulo 7, veja que ele estabelece uma relação, dos primeiros que vieram, do cativeiro para Jerusalém. Você pode ver isso aí do capítulo 7, principalmente do verso 6 em diante, até o verso até o final do capítulo 7. Aí, é aqui no capítulo 8 que nós temos, o culto. Inclusive, se você estudar esse texto com detalhes, você vai ver que toda a formação do nosso culto é a mesma que está registrada aqui, com algumas colocações diferentes. Quer ver? Vamos lá. E chegando ao 7º dia, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. Olha só. Então, culto. Todo o povo se ajuntou, tá? Como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, eles se reuniram, aí pegaram o livro, que é a Bíblia, a palavra, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do mês. E leu. Então, olha o culto acontecendo, a reunião, a palavra, a leitura da palavra, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvindo de todo o povo estava atentos ao livro da lei. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então, a congregação reunida, o púlpito ali, o livro da lei, a leitura, veja como está acontecendo um culto aqui. E você vê como o nosso culto também, ele é igualzinho dessa forma também. Nós nos reunimos, tem um púlpito, nós lemos a palavra de Deus. Olha o verso 5, E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Olha aí, Sabe por quê? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Tá aqui os fundamentos do culto, gente, tá? Então, guarda isso aí para quando alguém falar, onde vocês tiram esse negócio? Como é que é esse culto aí? Onde que está na Bíblia? Esse culto, essa formatação de culto. Você vai, pega o livro de Neemias, capítulo 8, e você vai discorrendo para ele, Vamos lá.
E abrindo o livro, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, olha só, leu a adoração, né, que ele louvou aqui, provavelmente com um cântico. Então, tá vendo onde está toda a estrutura do nosso culto? Está aqui, tá? Né, para você perceber. Depois, no livro de Atos, tem outras formatações de culto, mas o nosso culto está bem baseado, né, nesse texto aqui. Bom, e Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maceias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, olha aí o momento da pregação, né? Estavam pregando e explicando, no caso aqui, explicando por quê? Porque o livro estava em hebraico. Esse povo que retornou lá da Babilônia não falava mais o hebraico, falava o aramaico. O hebraico estava só mais restrito à classe sacerdotal, por isso que eles estão aqui explicando, tá? Vamos ver mais algum versículo para você identificar o culto. Versículo de número 9. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Né? Veja que depois no culto no Novo Testamento, a refeição, né, sempre também acontecia no final do culto deles lá, né? Hoje nós não temos tanto essa forma, né? Depois do culto, a nossa forma, a gente come alguma coisa na cantina da igreja e tal, mas lá não, lá era aquela coisa, todo culto tinha no final alguma coisa para comer. Bom, então vamos lá, próximo slide. A data. A tradição judaica acredita que a obra só pode ter sido escrita após o retorno de Neemias do exílio babilônico para Jerusalém. É provável que a redação final tenha se dado antes da morte de Artaxerxes em 424 a.C., visto que a morte de alguém tão importante é mencionada no texto bíblico. As características que nós podemos encontrar no livro de Neemias destaca-se como um retrato histórico com especial enumeração dos artigos do templo, dos exilados que regressaram a Jerusalém, dos líderes que voltaram com Esdras e dos israelitas que se entregaram a casamentos mistos. Inclui ainda correspondências oficiais escritas em aramaicos pela diplomacia naquele contexto. Então, olha só. Primeiro, a enumeração, né, dos artigos do templo que foram trazidos da Babilônia, vai ser relatado no livro de Neemias. A lista dos exilados, né? Por que a lista dos exilados? Porque a nação estava se reconstruindo e o povo de Israel, eles são muito ligados à questão de genealogia, principalmente por conta, né,
da liderança de sacerdotes, de levitas, não podia ser qualquer um, tinha que ser das tribos que tinham sido separadas para realizar esse tipo de trabalho. Por isso que ele traz aí, né, a enumeração, né, a relação dos que regressaram a Jerusalém. Fala dos líderes, né, que voltaram, que foram as primeiras lideranças após o retorno para a reconstrução da cidade e a restituição do culto e do povo, tá? Também vai tratar aqui dos casamentos mistos que ocorreram, né, que é um momento muito triste desse livro, em que os judeus que haviam casado com mulheres que não eram, né, judias, tiveram que mandar suas mulheres embora com filho e com tudo, porque, né, Deus sempre disse que eles não poderiam, né, casar com pessoas estranhas. Bom, inclui também a correspondências, né, oficial escritas em aramaico pela diplomacia naquele contexto, né? Ou seja, cartas que foram enviadas lá para o palácio, como aconteceu em Esdras, também foram, e essas são importantes também e foram escritas em aramaico. O objetivo, né? O objetivo do livro, lembra, sempre buscar o tema principal e o objetivo. São coisas fundamentais para se estudar qualquer livro da Bíblia, tá? Documentar o processo de reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém após o exílio na Babilônia. Constitui o objetivo principal de Neemias. Por isso, os registros destacam a fidelidade do Senhor Deus, oferecendo esperança a Israel pela demonstração da ação divina entre reis e governos humanos, né? Ou seja, Deus, ele é soberano e ele governa também não só o seu povo, mas como toda a terra, todos os governos, né? Deus tem controle sobre tudo. E teologicamente, a narrativa dos ministérios de Esdras e Neemias na restauração física, moral e espiritual de Jerusalém confirmam as promessas de Deus em renovar o remanescente de Israel. Então, é muito interessante a gente observar aí todos esses objetivos. É lógico que depois, quando você vai ler o livro, né, que são 10 capítulos, você vai, né, enquadrando esses temas dentro da sua compreensão. Aí a leitura vai ficar mais fácil, mais agradável, porque você vai estar entendendo mais e vai ter condições melhores de gravar, né, essa narrativa, extraindo, né, as suas aplicações para hoje, tá? Isso é muito importante na leitura, né, do livro. Então, o primeiro ponto vai ser a reconstrução dos muros de Jerusalém, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 7. Então, a reconstrução dos muros de Jerusalém, narrada em Neemias de 1 a 7, é um testemunho, olha aí, ó, um testemunho da provisão divina diante das dificuldades. Olha só, irmão, Deus é aquele que está sempre trazendo provisão na vida do seu povo, né? Mesmo que às vezes erram, mas Deus, quando se arrepende, perdoa e continua sendo o Deus da provisão. No capítulo 1, Neemias recebe a notícia sobre o estado deplorável dos muros e do sofrimento do povo. Neemias está lá e chega um dos seus irmãos e fala, e ele pergunta, como é que está lá o povo lá em Jerusalém? Aí ele fala, miséria total, a situação é difícil, e aquilo constrange o coração, quebranta o coração de Neemias, que, né, tem uma reação, né? Ele ouve as notícias do estado deplorável dos muros e o sofrimento do povo. Sua reação é o quê? Não é murmurar, não é reclamar, mas sua reação foi orar e jejuar, reconhecendo os pecados de Israel e os seus próprios, ele fala, eu e meus pais, quando reconhece os pecados, e clamando pela misericórdia de Deus. Este início evidencia a dependência de Neemias na provisão divina para iniciar sua missão. Olha que interessante, que o Neemias, ele estava lá,
no exílio, mas a sua fé ainda estava em Deus. Sua cidade estava destruída, não tinha mais como fazer os sacrifícios nem nada, mas a fé desse homem ainda estava de pé. Vou ler alguns versos aqui, a partir do verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Veja que ele reconheceu também seus pecados. De todo nos corrompemos contra ti. Olha, fazendo oração de confissão, meus irmãos. Contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardareis meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ó Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Então ele está orando aqui, reconheceu e já tinha um plano no coração, de retornar para ajudar lá, e ele precisava do aval do rei, e Deus, depois dessa oração, desses dias de jejum e de oração, Deus vai conceder. Então veja aí o último parágrafo. A resposta de Deus se manifesta quando o rei Artaxerxes, a qual Neemias servia, concede-lhe permissão e recursos para retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução, conforme descrito em Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Nos capítulos 2 e 3, vemos a mão de Deus na estratégia e liderança de Neemias. Veja que interessante, Mais uma vez, um tema importante que nós vemos na história, nos livros históricos, liderança, Sempre tem que haver uma liderança, Sem liderança não tem como, E aqui também, como nos outros livros, no período do juízo, no período da monarquia, a liderança sempre fazendo uma grande diferença. Quando a liderança é boa, temente a Deus, a coisa vai bem. Quando a liderança não é boa e não teme a Deus, como aconteceu muito tempo na história desse povo, a coisa chega ao ponto que chegou de serem eles levados ao cativeiro. Então, ao chegar em Jerusalém, ele inspecionou os muros em segredo e convoca o povo a participar do trabalho. O relato demonstra como Deus capacita Neemias a motivar diferentes grupos, desde sacerdotes até trabalhadores comuns, para trabalhar em harmonia. Nesse texto, 2, 11 a 20 e 3, de 1 a 32, relata os diferentes personagens, diferentes grupos de pessoas que foram reconstruindo partes do muro, Ou seja, não foi um monte reconstruindo tudo de uma vez, não. Cada grupo ia reconstruindo, sacerdotes reconstruíram uma parte, trabalhadores outras, levitas outras, e foi assim que Neemias
né, estrategicamente, né, e sob a instrução de Deus, levou a todo o povo se unir nessa reconstrução. Então, olha, essa unidade, apesar das diferenças, por quê? Porque foram pessoas de diferença, foram comerciantes, foram levitas, foram sacerdotes, né, foram trabalhadores, né, então, foram vários tipos de grupos, né. E essa unidade, apesar das diferenças, reforça que a reconstrução só foi possível graças à ação divina que habitou em Neemias como líder e encorajou o povo. Então, olha aí a liderança inspirada fazendo diferença. Contudo, olha aí, a obra enfrentou a oposição de Sanbalate, Tobias, né? E outros inimigos zombaram, conspiraram contra a reconstrução do templo. A gente vê isso lá em Neemias 4, de 1 a 3. Neemias responde com oração e vigilância, organizando o povo para trabalhar e defender a cidade ao mesmo tempo, né? O texto de 4, 13 a 23 vai dizer que uns trabalhavam com uma mão, segurando a arma com a outra, né? Mas não pararam o trabalho. Então, esse episódio mostra a provisão de Deus ao fortalecer o ânimo do povo e frustrar os planos dos adversários. Apesar da pressão externa, os muros continuaram a ser erguidos em um ritmo impressionante, graças à proteção divina. Os inimigos tentaram escrever por rei, os inimigos tentaram de tudo quanto foi trama para tentar impedir que os muros fossem reconstruídos, mas quem estava no controle geral acima de Neemias era o próprio Deus. Então, quando Deus está, né, quando nossa vida como líderes Deus está no controle da nossa vida, fica tranquilo que é Deus que garante o sucesso do nosso trabalho. Por fim, os capítulos 5 a 7 destacam a provisão de Deus para a restauração social e espiritual do povo. Neemias combateu a exploração econômica entre os judeus, né? Veja que a injustiça social ainda estava, né? Quando você lê lá capítulo 5, de 1 a 3, Neemias vai ficar extremamente, né, irritado com a própria exploração que o povo judeu estava fazendo com o seu próprio povo. E aquilo, né, deixou ele muito enfurecido, ele combateu essa injustiça, né, e foi feliz, né, promovendo no fim de tudo, do desenrolar dessa situação, a justiça e unidade. E você pode ver isso no capítulo 5, do verso 1 ao 13. Não estamos lendo todo o livro, acompanhando a leitura. Por quê? Porque isso você tem que fazer em casa, né? Neemias é um livro de pouquíssimos capítulos, 10 capítulos, né? Neemias, 13 capítulos. Se você numa sentada só, você consegue ler, identificando cada uma dessas passagens para que você possa, né, ir guardando. Após 52 dias, olha só, 52 dias de trabalho, os muros foram concluídos. Um feito que até os inimigos reconheceram como resultado do poder de Deus, né? Os inimigos, quando viram, falaram: meu, pode ser Deus para ajudar você para fazer isso aí. E é assim que Deus faz, né, irmãos? É assim que Deus faz, né? Quando Deus está no negócio, a coisa acontece de forma miraculosa. Então, o registro das genealogias em Neemias 7, de 5 a 73, evidencia o cuidado de Neemias em organizar a cidade de acordo com a vontade divina, garantindo que a reconstrução dos muros servisse como marco de renovação para a nação de Israel. Então, esses capítulos mostram que a reconstrução dos muros não foi apenas um esforço humano, mas uma obra marcada pela providência divina, conduzida por oração, coragem e obediência. Olha aí, né? 3 elementos que ainda são fundantes na vida cristã, né? Oração, coragem e obediência.
né, que devem também ser aplicadas à nossa vida contemporânea, né? Oração, porque sem oração não temos como, não temos poder, não temos graça. Coragem, porque para ser um cristão no século XXI, nós precisamos realmente de ser corajosos. E obediência. A obediência é sempre o ponto fundamental. Sem obediência, não tem como nós prosperarmos nos estudos, na pregação, na evangelização, na vida santa. Não tem como. Sem obediência, todos esses aspectos da vida cristã, eles são afetados. E aí, o inimigo da alma da gente aproveita para tentar nos derrubar. A narrativa de Neemias nos inspira, olha aí, a confiar na direção de Deus, mesmo diante de grandes desafios. Então, se você estiver aí em meio a grandes desafios, fica tranquilo, né? O nosso Deus, ele é poderoso para que, se você confiar nele, ele pode fazer grandes coisas e você enfrentar todos os desafios, né, da tua vida cotidiana. Ele vai te ajudar e você vai superar e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Bom, consagração nacional em Neemias. Essa vai ser a segunda parte da nossa aula. Então, vai tomar um cafezinho, vai dar uma lidinha, passar de novo os olhos nos slides e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe e até daqui a pouquinho. Deus abençoe.